Fortes chuvas atingem 3 cidades do litoral sul de Santa Catarina e você vai ver também. Cada vez mais brasileiros estão viciados no uso do celular. CDL de Criciúma comemora feito de ponto facultativo no próximo dia 4 de novembro. Criciúma entra em campo hoje frente ao Atlético Paranaense pela segunda rodada da Série B. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Uma da tarde, 16 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, nessa quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Temperatura na casa dos 24 graus e a Defesa Civil já começa os alertas de um ciclone extratropical que está chegando aqui ao sul e já causou estragos hoje pela manhã, como na cidade de Jaguaruna, que se surpreendeu com o volume de chuva que assolou a cidade por volta das 5 horas da manhã dessa quinta-feira e em poucos minutos, várias ruas estavam alagadas. Um susto grande, moradores de Jaguaruna amanheceram com um volume de chuva surpreendente que acabou provocando alagamentos em diversos pontos da cidade, principalmente na área central. Alguns veículos acabaram enfrentando dificuldades para trafegar nas ruas e 3 unidades de saúde tiveram os atendimentos comprometidos devido à água ter alagado as unidades. O prefeito Laerte Silva dos Santos, através das redes sociais, publicou um vídeo falando sobre a situação. Olá pessoal, hoje quinta-feira pela manhã, iniciamos um dia um pouco diferente dos demais dias, um dia que amanheceu chuvoso, tivemos um volume muito forte de água a partir das 5 horas da manhã, tivemos alguns pontos que vieram a alagar, principalmente aqui na região central, então quero colocar à disposição a nossa Secretaria de Obras e a nossa Defesa Civil. Qualquer cidadão que precisar de qualquer atendimento emergencial, esses são os 2 canais que a gente vai colocar o descritivo dos números aqui embaixo desse vídeo para a gente poder estar atendendo. Fica o nosso compromisso para poder a gente estar resolvendo a situação o mais breve possível. A Defesa Civil do município segue analisando os danos materiais que as fortes chuvas causaram, de acordo com as informações repassadas pela assessoria de imprensa. As águas já baixaram por volta das 11 da manhã. A Defesa Civil continua emitindo alertas de possíveis ciclones em todo o estado. A circulação marítima intensificada por sistema de baixa pressão que se formam no continente e avançam em direção ao mar mantém o tempo instável e com chuvas frequentes e, por vezes, intensas na metade do leste catarinense. Entre o sul do Baixo Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral Sul e partes da Serra e do Planalto Sul, o risco é alto para ocorrências associadas a alagamentos e enxurradas. E isso também aconteceu em Maruí, também a cidade começa a contabilizar os prejuízos devido às chuvas. Lá em Maruí ainda a água permanece alta, mas outras cidades ainda a gente não tem registro. Esse ciclone ele vai fazer isso, né? Em algumas cidades chove muito, cai aquela bomba d'água, muita água em pouco tempo, e aí forma esse tipo de problema, né? Dá esse tipo de problema nas cidades. Alagamentos muito rápidos, porque não tem como a água escoar. E com a maré alta também, cidades mais litorâneas, piora tudo. Então, o negócio é ficar em alerta. Mudando um pouquinho de assunto, empregados das centrais elétricas de Santa Catarina, a Celesc, criticaram a terceirização da mão de obra da companhia e afirmam que há precarização das condições de trabalho com o intuito de privatizá-la. O assunto foi discutido durante uma audiência pública promovida nesta quarta-feira pela Comissão de Economia da Alesc, Assembleia, na presença de deputados e a diretoria da Celesc e também dirigentes de entidades que representam os empregados da empresa. Durante a audiência, os participantes enalteceram a Celesc, considerada uma das melhores empresas do ramo no país, mas também destacaram os lucros obtidos pela companhia, que, no entanto, os representantes dos empregados criticaram a atual gestão, no qual, segundo eles, tem sido responsável pelos problemas
apontados. E olha só, gente, em maio deve entrar em vigor uma ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. A medida do governo promete beneficiar a classe média e também impulsionar a economia. Famílias com orçamento mensal maior vão poder financiar imóveis pelo Minha Casa, Minha Vida, a partir do mês que vem. Dessa vez, o programa vai acrescentar a faixa 4, que abrange o público com renda familiar de até R$ 12.000 mensais. Atualmente, são 3 faixas atendidas com renda máxima familiar, entre R$ 2.800 e R$ 8.000 mensais. A nova regra foi anunciada pelo presidente Lula na semana passada. A taxa de juros para a nova faixa será de 10,5% ao ano. O limite do imóvel para financiamento é de até R$ 500.000 e o número de parcelas vai até 420 meses. O governo espera atender 120 mil famílias. Nessa faixa, até 2026. A medida vai incluir imóveis na planta, imóveis novos e imóveis usados. Atualmente, as faixas 1 e 2 podem financiar até 80% do valor do imóvel usado. Para os imóveis novos, é de 100%. Na faixa 3, o índice para imóvel usado é de 50%, com exceção dos estados do Norte e Nordeste, onde é possível financiar até 70%. A intenção do governo é que a ampliação do Minha Casa, Minha Vida é de impulsionar a economia, além de ajudar a gerar emprego e renda. No ano passado, mais da metade dos lançamentos do mercado imobiliário foi pelo Minha Casa, Minha Vida. A seguir, metade dos brasileiros falam que são viciados no celular. Uma da tarde, mais 25 minutos. A Federação Internacional do Diabetes reconheceu uma nova classificação para doenças, chamado de tipo 5. A medida é uma renomeação do diabetes relacionado à desnutrição, um diagnóstico que normalmente afeta adolescentes e jovens adultos magros e desnutridos em países de baixa e média renda. Pesquisadores que estudavam essa forma menos comum de diabetes defendiam que ela fosse reconhecida como uma forma distinta da doença após estudos mostrarem mecanismos diferentes daqueles observados nos tipos 1 e 2. Em janeiro deste ano, especialistas no tema se reuniram com representantes da Federação Internacional de Diabetes, IDF, sigla em inglês, e da Associação Americana de Diabetes e apresentaram os indicadores para a criação de uma nova classificação. A IDF reconheceu oficialmente a doença como diabetes tipo 5 durante o Congresso Mundial de Diabetes deste ano, que aconteceu nesta semana em Bangkok, capital da Tailândia. O presidente da entidade, Peter Schultz, também anunciou a criação de um grupo de trabalho para desenvolver um diagnóstico formal e terapêuticas distintas para tratar a doença nos próximos 2 anos. O diabetes relacionado à desnutrição tem sido historicamente subdiagnosticado e mal compreendido. O reconhecimento da IDF auxilia na conscientização de um problema de saúde devastador para muitas pessoas, declarou Meredith Hanks, um dos grandes nomes por trás dos estudos sobre a diabetes tipo 5. O diabetes é caracterizado como uma doença crônica que leva a níveis elevados de açúcar no sangue devido à má absorção de insulina ou a insuficiência na sua produção. A insulina é o hormônio produzido no pâncreas que retira o excesso de glicose da corrente sanguínea. O tipo mais comum de diabetes é o 2, que responde por cerca de 90% dos casos. Já aqueles que têm diabetes tipo 1 nascem com uma doença autoimune, ou seja, em que o próprio sistema imunológico passa a atacar e destruir as células pancreáticas, produtoras de insulina. Com isso, o organismo deixa de liberá-la e o paciente passa a depender de injeções do hormônio. No diabetes tipo 5, o mecanismo exato ainda não é completamente compreendido.
mundo. Estima-se que a doença afete de 20 a 25 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na Ásia e na África. E os pacientes muitas vezes não vivem mais de um ano após o diagnóstico. A doença foi descrita há 70 anos e chegou a ser reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma patologia distinta em 1985, porém não entrou nos documentos oficiais de classificação e diagnóstico do diabetes elaborados pela entidade. Porém, o diabetes relacionado à desnutrição consta na Classificação Internacional de Doenças, CID, sistema de códigos que padroniza as patologias de forma separada dos tipos 1 e 2. E olha só, gente, perto de completar 3 anos de funcionamento no Balneário Rincão, a Rede Feminina de Combate ao Câncer realizará a primeira edição da sua Feijoada Rosa, que vai ser nesse sábado. A iniciativa ocorre no Centro Catequético, na Zona Sul, a partir das 8 horas da noite. A iniciativa solidária contará com opções gastronômicas e apresentações culturais. Além da ajuda das voluntárias, a entidade também recebe ajuda da Prefeitura do Balneário Rincão, que já fez a doação de um terreno para a construção da sede própria da Rede Feminina. O local fica localizado, melhor dizendo, na Secretaria de Saúde, bem do ladinho. Para arrecadar os fundos, a instituição também realiza outras ações como brechós, bingos e o tradicional chá rosa. A pulseira para feijoada custa R$ 60. Boa iniciativa das mulheres voluntárias do Balneário Rincão, que ajudam outras mulheres a cuidarem da saúde. Boa feijoada para vocês. E olha só, quase metade dos jovens brasileiros confessaram que são viciados em conexões. O celular está presente em quase todas as suas atividades. Faz parte do seu dia a dia e para muitos é a tela que desligam antes de pegar no sono. O uso excessivo de tecnologia tem despertado preocupação entre especialistas e famílias, especialmente quando se trata do comportamento dos adolescentes. Uma nova pesquisa nacional mostra que 44% dos jovens brasileiros entre 13 e 17 anos se consideram viciados no celular. O dado faz parte do estudo conduzido pelo Instituto Papo de Homem, em parceria com a Natura e o Pacto Global da ONU no Brasil. O levantamento revela que as meninas são as que mais se identificam com o vício digital. 52% delas declaram dependência do aparelho, enquanto entre os rapazes o índice é de 40%. O estudo foi realizado com 4.000 adolescentes de todas as regiões do país e, além do uso do celular, também investigou aspectos da saúde mental dessa faixa etária. Os dados reforçam a ligação entre o uso abusivo da tecnologia e o impacto emocional nos jovens. Entre as meninas, 53% relataram crises de ansiedade, além de índices preocupantes de insônia, problemas alimentares e pensamentos suicidas. Já entre os rapazes, 24% disseram sofrer de ansiedade e 22% enfrentaram vício em games e insônia. Também entre eles, 10% afirmaram ter pensamentos suicidas. Especialistas alertam que o uso descontrolado do celular pode afetar o sono, a concentração e o bem-estar emocional dos adolescentes, além de prejudicar o rendimento escolar e as relações sociais. Segundo os pesquisadores do estudo, os jovens estão cada vez mais conectados, mas também mais solitários e ansiosos. O celular, que deveria ser ferramenta, vira refúgio e, muitas vezes, prisão. O programa Meninos do Futuro, que deu origem à pesquisa, atua em escolas, centros culturais e clubes com atividades voltadas à saúde emocional e às relações saudáveis. Embora o foco inicial tenha sido os meninos, 82% das meninas entrevistadas manifestaram interesse em participar do projeto, o que motivou a criação de um currículo específico também para elas. Diante dos resultados, os pesquisadores reforçam a importância do diálogo entre jovens, escolas e famílias sobre o uso consciente da tecnologia. Eles defendem intervenções educativas, regulação do tempo de tela e incentivo a atividades offline, como estratégias para combater o vício e promover o equilíbrio emocional nessa geração. E, gente, acaba de chegar a nota da Prefeitura Municipal de Jaguaruna, que informa que choveu na cidade hoje
42 milímetros, ou seja, era para chover em 30 ou 20 dias esse montante de 42 milímetros e choveu em apenas 12 horas, muito rápido. Os 3 postos de saúde, como a gente disse no começo, foram invadidos pela água, também foram identificados danos em vias públicas e também bueiros que foram danificados, lajotas levantadas, calçadas afetadas, enfim, a região central com bastante problemas lá em Jaguaruna. No Balneário Camacho, foi registrada a primeira ocorrência no litoral, um residente com alagamento interno para que as equipes já estejam se deslocando para lá. Então, tem uma pessoa lá que está com problema para sair da residência e estão indo para lá socorrer. O nível do rio, que está sendo monitorado até o momento, permanece dentro da normalidade, dentro da sua calha. Então, as informações chegaram agora da Prefeitura Municipal de Jaguaruna, informando, então, 42 milímetros, o que era para chover em um mês, em 30 dias, choveu em 12 horas. É muita água. Mudando um pouquinho de assunto, a Receita Federal está oferecendo orientações de graça para quem vai preencher a declaração do imposto de renda esse ano. São institutos de ensino espalhados pelo país, onde os contribuintes e as pessoas físicas ou jurídicas podem tirar as suas dúvidas e saber o que é mais vantajoso incluir ou não nas contas. Este ano, o prazo de entrega para a declaração do imposto de renda foi definido para o dia 30 de maio. Com isso, alguns contribuintes já começaram a se adiantar para não se enrolar e ficar em dia com a Receita Federal. Para aqueles que ainda não começaram e estão em dúvida sobre como fazer a declaração, é sempre bom lembrar que a Receita Federal, em parceria com centenas de instituições de ensino, oferece suporte gratuito, tanto para cidadãos quanto para pequenas empresas, com serviços contábeis e fiscais de orientação. Por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, o NAF. O projeto conta com a participação de estudantes dos cursos de Contabilidade e Comércio Exterior. Ele está presente em diversos pontos do país e para acessar a lista de instituições parceiras, basta acessar o site gov.br. Nos locais, os contribuintes podem tirar dúvidas sobre a declaração, ter assistência para as atividades de microempreendedor individual, além de receber informações sobre comércio exterior, tributação e questões jurídicas. Contudo, é importante prestar atenção às orientações divulgadas no site, pois cada instituição define o próprio modo de atendimento, com alguns sendo necessário o agendamento de horário. A Unesc oferece esse serviço através do NAF, inclusive nesse sábado tem aí o imposto de renda na Praça Nereu Ramos aqui em Criciúma, onde você pode levar sua documentação e tirar as dúvidas com os estudantes e os professores que vão estar lá das 9 da manhã ao meio-dia. A seguir, Criciúma encara o seu segundo desafio na Série B do Brasileiro. Uma da tarde, 40 minutos. Esse ano, o Criciúma comemora seus 100 anos de emancipação político-administrativa. E com isso, a data que primeiramente seria um feriado, agora foi aprovada na Câmara como ponto facultativo. Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Criciúma, nesta terça-feira, o substitutivo global do projeto de lei 12/2025, que estabelece o dia 4 de novembro de 2025 como ponto facultativo. A ordem se dá em razão das comemorações do centenário de emancipação político-administrativa do município. O texto foi analisado e aprovado por unanimidade em votação na sessão ordinária. Segundo a presidente da CDL, essa é uma conquista para o comércio, já que terá mais 3 feriados no mesmo mês, finados no dia 2, Proclamação da República no dia 15 e Consciência Negra no dia 20. Após diálogo com o poder público, conseguimos transformar o dia 4 de novembro em ponto facultativo. Isso permite que as lojas abram normalmente sem custos extras para os empresários. Em um mês que já temos 3 feriados, essa medida impacta ainda mais nas vendas.
A CDL segue firme, defendendo os interesses do comércio e trabalhando por um varejo cada vez mais forte. O ponto facultativo dá às empresas privadas a decisão de escolher se irão ou não suspender as atividades sem nenhum tipo de obrigação. E jogando sob pressão, além de pontos, o Tigre precisa se firmar e assim fazer com que o técnico Zé Ricardo respire aliviado na Série B. Pressionado, Criciúma entra em campo precisando de uma vitória para voltar a ter confiança do seu torcedor, mas para a partida que é fora de casa, em Curitiba, frente ao Atlético Paranaense, às 19h, na Liga Arena, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma enfrenta ainda a desconfiança. Na estreia da competição, o Criciúma foi derrotado em casa por 2-1. Para o Operário também do Paraná e está agora na 14ª posição, sem nenhum ponto ganho. Para esse jogo, o técnico Zé Ricardo trabalhou a equipe e deixou várias dúvidas no ar. Além do ataque na briga entre Popó e Neto Pessoa, a disputa pela camisa 1 também vai chamar a atenção. A Alisson retornou ao clube e vai disputar a posição com o Cauã, que vem sendo titular do Tigre. A provável escalação tem Cauã, Léo Alaba, Rodrigo, Luciano Castan e Marcelo Hermes, Matheus Trindade, Morelli, Felipe Matheus ou Hudson e Juninho, Diego Gonçalves e Eric Popó. A arbitragem será comandada por Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, e terá como auxiliares Ricardo Juno de Souza e Leonardo Henrique Pereira. O paulista Adriano de Assis Miranda será o responsável pelo VAR. Gente, o Criciúma ainda tá ali, ó, na negociação, amanhã fecha a janela. Então, vamos ver se chega gente nova aí no Tigre, pelo menos a direção diz que 5 reforços chegam amanhã. Rodada da Série B, ainda tem os catarinenses. O Cuiabá vai enfrentar o Avaí hoje às 9h30, o Avaí que lançaram falando aí que estava com salário atrasado, aí o Avaí lança a nota dizendo, não, salário na carteira tá tudo em dia, o que tá atrasado é direito de imagem. Eita, vai, velho. E a Chapecoense vai jogar contra o Curitiba, só que aí no sábado, às 4h também pela segunda rodada do Brasileiro da Série B. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo nas nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar, e às 4h, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção para você encerrar bem o seu dia, abrindo a grade de programação da Rede TV, que tem Jornal das 22, Show da Fé e muita oração para você acompanhar com a gente. Fique conosco, eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Até amanhã. Tchau!